sinais que eu observei que a minha vida estava prestes a mudar. Só que eu só conseguia observar isso depois que ela de fato deu uma guinada, tá? Mas o bom de eu estar fazendo esse vídeo para você hoje é que se você observar algum desses sinais acontecendo na sua vida, provavelmente a sua vida está a um passo de dar uma mudada, tá? Alguma coisa vai acontecer. Se você conseguir tirar as vendas dos seus olhos para as oportunidades que vão acontecer na sua vida de agora em diante, vai ficar mais fácil, tá? Vai ficar mais leve, mais conscientemente leve para você levar esse fardo que você está carregando. Que talvez você olhe para sua vida e fale, putz, parece que nada acontece, minha vida não muda, tô sentindo esse peso na minha vida e parece que as coisas não vai. E é por isso que esse vídeo está sendo criado, porque quando eu estava nessa fase, na fase que você está, eu não conseguia olhar com esse olhar e falar, não, alguma coisa está acontecendo. Quando a gente está no meio da bola de neve ali, a gente não consegue observar que alguma coisa vai mudar. Mas eu tive alguns hábitos que eu criei que me ajudaram a sair disso e acontecer essa transformação na minha vida, né? Às vezes, você vendo os meus vídeos na internet, não fica perceptível a mudança de ponto A a ponto B do que aconteceu em nossa vida. Mas as pessoas que nos rodeiam sabem de onde nós saímos e onde nós chegamos, né? E temos ainda muita vida pela frente, muita água para correr, mas o que eu quero dizer é que já aconteceu algo grandioso em nossas vidas, para deixar a gente assim mais tranquilo financeiramente falando. Então é isso, se você ainda não preparou seu cafezinho hoje, vai preparar pra gente dar sequência. Teve uma fase da nossa vida que nós estávamos enxugando o gelo, sabe? O nosso gato, ele tem um problema, né? Um dos nossos gatos, ele tem um problema, ele é epilético. Então, chegou uma fase onde nossa vida estava tudo estável. E aí o gato começou a ficar doente, ficar doente. E nós não estávamos conseguindo pagar as contas de casa, assim, e mais a do gato. Porque cada paradinha lá no veterinário, lá no hospital, era 2.000, era 1.000, era 1.500, era 2.500. Tipo, num ano assim, acho que nós entramos numa dívida assim com ele de 7, 8 mil. E nós recebemos um salário fixo, né? De CLT. E aí até que a gente estava jogando a toalha assim, sabe? Não sabia mais o que fazer, não tinha mais saída. Chegamos ao ponto de vamos fazer rifa. Vendemos rifas, né? A Luana no perfil dela mais engajada com mais pessoas. As pessoas compraram rifas para ajudar nós na saúde do Léo. Ou seja, nós tivemos que nos submeter até a isso. Precisamos rifar alguma coisa, uma cesta que ela ganhou de algum lugar, para poder conseguir pagar as despesas. Isso ajudou, assim, a gente a dar uma enxugada, mas parece que as coisas continuaram, sabe? A bola de neve estava tanto que nós não conseguíamos sair daquilo ali. Aquilo ali deu uma respirada, um alívio, mas não foi o suficiente para a gente sair da situação. E cogitamos fazer mais uma vez. Nessa época nós estávamos com um carro muito velho. Tanto é que o carro não ligava assim na partida, tinha que ficar empurrando, tirando o carro de dentro da garagem do apartamento, que era uma reta, então eu tinha um pequeno espaço para empurrar o carro, né, para ele poder dar um tranco, enfim, voltar de ré, porque a gente não tinha dinheiro nem para arrumar essa situação do carro. Era um carro, acho que em 1997, acho que era o ano do carro, um Ford Fiesta. O forro da porta estava caindo, né, do lado dela, então para abrir a porta eu tinha que abrir por dentro para o forro não cair, né? Então eu segurava a porta, enfim, era uma situação bem complicada nessa fase da nossa vida. E a gente não, sabe, a gente estava esgotado, aí a gente começou a fazer o quê? Vamos procurar um serviço, vamos procurar um trabalho pra gente fazer uma renda extra pra sair dessa situação. Não tá dando, as contas não estão fechando. E aí a gente começou a lavar uma escola, a escola. E a gente ganhava R$150 por sábado. E a gente chegava, 8 horas e saía lá 4 horas da tarde. Ou seja, o sábado ficava perdido e era muito cansativo. Era um serviço pesado, assim, sabe? Pra fazer em dois e fazer um bom serviço, era um serviço bem pesado. Mas nós precisávamos fazer aquilo. E fizemos isso por um ano. Ganhamos R$150 ali para pelo menos suprir o mercado, porque até os cartões de crédito nossos já não tinha mais dinheiro assim pra gente conseguir comprar nada, né? Teve uma vez que eu já contei em um dos vídeos aqui que nós estávamos com fome em casa e aí tudo fechado já depois das 10, não dava para pedir iFood porque as coisas do iFood eram muito caras. E aí eu falei, vamos na farmácia ali comprar alguma coisa, né? E a gente come alguma coisinha ali, compra na farmácia, né? Que a farmácia é 24 horas, e fomos na farmácia. Chegou lá,
uma coisa mais barata que tinha era uma caixinha de bis, 2 e pouquinho. E eu fui até no caixa, fui pagar, e eu não tinha esses 2 e pouquinho. O cartão deu negado, eu não tinha. A gente foi embora de mãos vazias, e aqui eu fiquei muito envergonhado. Tendo que empurrar o carro, não tendo dinheiro para comprar uma caixa de bis de R$2. Nós deixávamos o carro já em ladeiras, assim, em lugares que tinham descida, pra gente poder dar tranco, né? Só soltar o freio de mão e dar tranco no carro. Era uma situação muito difícil da nossa fase de vida ali, que foi nos fortalecendo. E esse era um dos sinais, de você tá, já tá esgotado, você não tá aguentando mais, você não sabe, você não vê saída. Esse é um dos sinais. Se você tá nessa fase onde você olha pros lados e fala, não tô vendo saída disso aqui, parece que não vai, as coisas não vai. E esse era um sinal que estava prestes a acontecer alguma coisa, mas eu não conseguia ver. Na hora que você está no meio disso, você não consegue observar. Então, um dos hábitos que eu adquiri, que eu digo para você, é interessante você adquirir esse hábito, é o hábito de acordar, mesmo que você não queira acordar e estudar alguma coisa. Estudar, ler, ver um vídeo intelectual, né? Um vídeo que vai te agregar, não um vídeo qualquer. Eu acordava todos os dias, eu preparava meu café. Eu gostava de tomar um café, eu gosto sempre de tomar um café bom. E aí nessa fase eu estava tendo que comprar uns cafés inferiores, mas fazia parte da minha rotina. Eu acordava, tomava café cedo, ia assistir alguma coisa, ler um livro. E eu, nessa mesma fase de vida, eu falava, não, eu preciso aprender alguma coisa aqui, alguma coisa vai me ensinar, alguma coisa vai me abrir a mente e vai falar pra mim, Erison, vai por aqui, ó, faz isso, faz aquilo. E eu, mesmo nessa fase, eu ainda assim fazia network com as pessoas, conectava com as pessoas que estavam, parece que dando certo na vida, sabe? Eu sempre fiz isso. Eu acho que isso foi uma das coisas mais importantes também que eu fiz naquela fase de vida. Porque conectar com pessoas, mesmo sem você ver o fim do túnel, em algum momento alguém vai aparecer e vai falar, cara, olha essa luz no fim do túnel aqui que talvez possa servir pra você. Mais ou menos nessa pegada. E continuei. Eu acordava, tinha dia que eu desanimava, eu falava assim, não, acho que eu tô indo pro lugar errado, deixa quieto, eu não vou mais fazer isso. Mas esse é um dos sinais também, Quando você percebe que se você tem esse hábito de acordar todos os dias e estudar alguma coisa, e em algum momento você desanima, você fala, quer saber, acho que eu tô no caminho errado. E aí você fica uma semana assim desanimado, só que na outra semana você já se vê de novo naquele hábito, buscando e falando, mano, eu tenho que fazer isso aqui dar certo, Você não consegue se desligar do hábito. Esse é um dos sinais de que você também provavelmente está a um passo de mudar de vida, tá? Outra coisa, mudar de ambiente, se conectar com outras pessoas. Às vezes você tem um ciclo de amizade que não tá te levando pro caminho que você quer chegar. E você se percebe depois de um tempo desligado de X, de Y, de Z, você já se vê com outro tipo de pessoa, se conectando com outro tipo de pessoa. Mesmo que as coisas não estejam dando certo, você olha para aquelas pessoas e fala, essas são as pessoas que eu quero me conectar porque eu sinto que eles vão me ajudar a chegar em algum lugar. E esse é mais um sinal. Você não se sentir bem em determinados ambientes. Pessoas te chamam para ir em determinado lugar, você já não quer ir mais naquele lugar, você quer ir em outro lugar porque se sente melhor. Outro sinal, quando as pessoas da sua família, falam, você tá mudando demais, você não era assim, você tá ficando diferente, não sei o quê. Quando as pessoas ao seu redor, da sua família, começam a falar que você tá ficando diferente, aí é mais um sinal de que você de fato tá chegando. É mais um sinal. Quando, talvez eles não expressam dessa forma de falar que você tá diferente com palavras, mas nas entrelinhas eles querem dizer algo. Agora você só quer ir em restaurante chique, agora você só quer em coisa de granfino, agora você não quer mais isso, agora você não quer mais aquilo. Começa a te falar coisas assim, não faz muito sentido naquela hora, mas você sente que estão achando que eu tô diferente agora. Eu continuo sendo eu mesmo, só que eu quero alcançar uma vida melhor, né? Se eu posso pagar R$50 para comer um lanche e R$50 para comer um prato saudável, eu quero comer o prato saudável. Claro que vai ter os momentos que eu vou querer comer o lanche, mas mudar os ambientes, né? Treinar o seu cérebro, a sua mentalidade para você buscar sempre o melhor para você. E aí isso não quer dizer que você está sendo soberbo ou prepotente ou querendo ser mais do que alguém, não. Você só entende que você quer algo melhor para você e para sua família. E esse é mais um dos sinais de que alguma coisa vai acontecer na sua vida, tá? Na época que eu estava afundado assim nessa situação, que eu não conseguia ver saída, eu de fato não conseguia ver saída, né? Eu via todos os dias algum podcast, algum vídeo, lia um livro, mas parece que as coisas não entravam na minha cabeça, eu não conseguia entender, até que simplesmente numa conversa, minha cabeça mudou. E aí, como eu já tinha aquela informação, aquela bagagem de informação de todos esses anos, adquirindo informações, entendendo sobre o dinheiro, o jogo do dinheiro, e eu querendo ir para um lado, querendo ir totalmente para o digital,
querendo ficar milionário com o digital, sendo que a resposta estava aqui debaixo do meu nariz. A resposta já estava aqui, eu já estava com o resultado. Só precisava realocar o resultado para o ambiente certo. E aí, por isso que eu falo, às vezes você está tão submerso numa situação que você não consegue ver saída, mas não desista, mesmo que você queira. Mesmo eu tava desistindo, já tinha desistido, só que meu corpo ele tava ainda ansioso por não, você vai continuar, você vai continuar, você vai sair dessa vida, né? Aí chegava no sábado, tinha que lavar a escola, chegava cansado, no domingo a gente não queria fazer nada, por um ano a gente ficou assim, desistido mesmo da vida, tipo, só sobrevivendo. Mas no fundo, tanto é que a gente tem um vídeo que no momento certo eu vou postar. Esse vídeo a gente falando, se a gente não tivesse aqui, era um dia que a gente tava muito cansado. Tava varrendo a escola lá do lado de fora e sentado no meio-fio, com folhas assim ao nosso redor, a gente tinha varrido as folhas e as nossas pernas já não estavam mais aguentando, assim, sabe? A gente tava cansado e a gente olhou um pro outro e falou assim, eu falei, vou fazer um vídeo aqui porque a gente vai lembrar desse momento. E aí eu mirei o celular assim pra gente, falei, se a gente não tivesse fazendo isso aqui agora, a gente estaria fazendo o quê? E se a gente fosse rico, a gente estaria fazendo o quê nesse momento? E aí eu vou lá e bato a mão na câmera, assim, sabe? Como se eu estivesse fazendo uma transição para essa nova fase de vida. Porque eu sabia que aquilo ali era uma fase, eu não via saída. Não via. Mas eu sabia que era uma fase. Deixa eu pegar um café aqui. Eu poderia não entender e não ver uma saída, uma solução para toda aquela situação. Mas, no fundo, eu sabia que era uma fase. E o bom de você entender isso, o bom de você entender que as coisas são fases, é que na hora que a oportunidade chegar, se você tiver com a visão aberta, a oportunidade vai bater na sua porta e você já vai estar pronto para abrir o trinco ali e falar, putz, peguei você, agora tá no papo. E era isso. Isso aconteceu daí. Mas foi um processo muito doloroso da nossa vida, assim, sabe? Que a hora que a oportunidade bateu na minha porta, mesmo eu não tendo um tostão no bolso, a oportunidade bateu, eu falei, eu vou entender. A pessoa falou, Edson, vem aqui conhecer. Um negócio assim, o investimento mínimo era um valor muito alto, que não fazia nem ideia eu ir naquela reunião, mas eu falei, cara, eu vou pela amizade, vou pelo café, vou para poder postar na minha rede social que eu tô me mexendo, para postar na minha rede social que eu tô fazendo alguma coisa, que alguma coisa tá acontecendo na minha vida, mas não tinha como acontecer nada porque eu não tinha nada para oferecer, quer dizer, eu achava que não tinha, né? E aí a conversa foi para um rumo que não tinha base nenhuma de eu chegar naquele rumo. Só que quando você tirou as vendas dos olhos e você está atento às oportunidades, em uma pequena frase que ele falou, em uma pequena situação da vida dele que ele falou, eu entendi tudo o jogo. Eu voltei aqui a fita e falei, não, se você está fazendo isso e está acontecendo isso, e se eu fazer isso, vai me proporcionar isso? Ele falou, sim. Eu falei, não é possível. Ele falou, é. Eu falei, cara, entendi. Eu vou conversar com a minha esposa. É uma decisão extremamente difícil. Mas é isso, o que eu li, de todos esses arsenal de livros que está atrás de vocês aqui, o que eu li até hoje nos livros, eles falam exatamente isso daqui. E eu estou fazendo outra coisa, eu estou fazendo outro caminho. Mas agora, se eu fazer o que você está fazendo, só que numa pequena proporção, se eu fazer nessa magnitude um pouco maior, de extrema coragem, as coisas vão mudar. A atmosfera muda, só que eu preciso desapegar disso, eu preciso desapegar disso, disso. Eu preciso desapegar da minha vida. E aí é mais um sinal de que você está pronto para virar a chave. Alguma coisa vai acontecer. Quando você desapega do que você aprendeu até esse momento, até hoje, o que você aprendeu na sua vida, que era o certo. É desse jeito. Você está indo para a linha do mediano, você está indo para o caminho mediano. Só que quando você entende o jogo que muda, você fala, não, o jogo de quem quer enriquecer é aqui, ó. O que eu estava aprendendo parecia que eu ia chegar a algum lugar. Sim, posso chegar a algum lugar. Mas não é o lugar do transbordo, entende? Você vai ter que continuar galgando, trabalhando, 50, 60, 70 e não se aposenta. E enxuga gelo a vida inteira. Mas agora esse caminho aqui é o caminho que você vai entender. Que aqui o dinheiro trabalha para você. Você vai trabalhar, parece que você trabalhou já 10 anos da sua vida, 20 anos da sua vida e nada resultou. Mas agora se você muda um pouquinho a rota, desapega de tudo isso daqui que você aprendeu e realinha a rota do dinheiro, o que você não fez em 10, em 20 anos, em 2, em 5 anos, as coisas já começam a mudar. Em 5 anos, você consegue recuperar tudo que você não fez, tudo que você não fez até agora. É muito louco. Só que eu não posso dar conselhos financeiros aqui, eu tenho que sempre tomar cuidado com o que eu vou falar, porque eu não sou nenhum formado em finanças. Então eu falo nas entrelinhas, mas de coisas que eu estudei e que eu fiz. Eu tenho faculdade de contabilidade,
tenho, estou me formando em marketing, só que eu não posso falar de muito, eu não posso te indicar o que você tem que fazer. Eu posso te falar do que eu fiz. E aí, do que eu fiz, você tem que abrir os seus olhos e entender o que eu tô querendo dizer. Tá bom? Mas esses são alguns dos sinais de que as coisas vão acontecer na sua vida. Porque antes de acontecer uma coisa muito grande, você vai passar por um sufoco enorme. E se você tá passando por esse sufoco, não desista. Algo tá próximo de acontecer. Só observe os sinais. Observe os sinais. Aproveite cada pequena oportunidade, mesmo que você não tenha um centavo para aproveitar. Dá seus pulos. Se alguém te chamou para conhecer alguma coisa, vai lá conhecer. Vai lá conhecer. Vai de bicicleta, vai de a pé. Se vira, vai aproveitar essa oportunidade. Talvez essa oportunidade é o que vai abrir a sua mente. Eu fui e não abriu nada na minha mente. Vai na outra, gere oportunidades. Gere as oportunidades. Mas não fique parado, tá? Vai ter as semanas que você vai... Não é isso pra mim. Só que se você observar que na outra semana você já se vê de novo procurando, querendo vencer na vida, é um sinal que você não vai parar. Seu corpo não vai parar, sua mente não vai parar até você alcançar o que você almeja tanto na sua vida, o seu sonho, tá? A sua realização, a sua meta. Porque pra mim, eu já sinto que eu alcancei o que eu tanto almejava, tá? Obviamente, minha mente não para, ela sempre continua galgando novas coisas, né? Mas na proporção que eu fiz nesses últimos 6 anos, e que foi uma forma de bagagem, que a hora que chegou a oportunidade eu estava preparado para entender o jogo, aí eu dei uma reduzida, porque agora eu já cheguei onde eu gostaria de chegar, né? E de agora em diante eu vou fazer as coisas mais com tranquilidade, porque agora eu já criei a minha atmosfera, tá? É isso que eu gostaria de dizer pra vocês. Tamo junto. Falou, valeu.